Lá do último depoimento da CPI da pandemia que ouviu o representante da Comissão Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, o Elton Chaves. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder, Márcio. Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde ao Cláudio, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Nesse último depoimento da CPI da pandemia, como você falou, foi o representante da Comissão Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Elton Chaves. E nesse depoimento ele confirmou que ficou surpreso com o adiamento daquela reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, a Conitec. Na ocasião, seria analisado um estudo que não recomendava o uso do chamado kit Covid, que é formado por medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, entre eles a cloroquina e a ivermectina. Segundo Elton, o coordenador da Conitec, o Carlos Carvalho, determinou a retirada de pauta, alegando que que foram incluídos estudos sobre a atuação desses medicamentos contra a Covid-19 e que não foram apresentadas justificativas plausíveis para a medida, já que existia inclusive uma expectativa para uma orientação técnica e assim orientar os profissionais de saúde que estavam na linha de frente. Além disso, Elton afirmou também que o Ministério da Saúde já tinha confirmado a retirada do assunto da pauta da Conitec antes mesmo da comissão decidir pelo adiamento da votação e que nessa reunião já estava em andamento quando a retirada de pauta foi determinada. É o trechinho do depoimento que a gente separou para ouvir agora. A reunião foi dia 6 e 7. Cumprimos a pauta do dia 6, não foi informado em nenhum momento que teria retirada de pauta para o dia 7. Iniciamos a reunião dia 7 com o coordenador do grupo elaborador, né, e alguns membros do grupo elaborador. A reunião já tinha iniciado? No dia 7, já tinha iniciado. São 2 dias de reuniões. Então você tem a distribuição de pautas no dia 6 e 7. A pauta das diretrizes para o tratamento da Covid estava no dia 7. No segundo dia da reunião. Então foi retirado da pauta no curso da reunião? No curso da reunião. Perfeito. Por isso a nossa surpresa. Pois é, além disso, ele também confirmou que essas orientações do Ministério da Saúde para o uso dessas medicações não passaram pela Conitec. Essas orientações técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, para serem utilizadas no âmbito da Covid, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Mas em algum momento o Ministério da Saúde chegou a consultar a Conitec? Não, senador. Pois é, e Elton também confirmou que na próxima reunião da Conitec, que está marcada inclusive para esta quinta-feira, deve analisar aí uma diretriz oficial sobre o tratamento inicial contra a Covid-19 e que o protocolo para tratamento hospitalar já inclusive foi analisado pela Conitec, pela comissão, e nele não constam os medicamentos que integram o kit Covid. Como hoje foi o último depoimento da CPI da pandemia, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, segundo está programado aqui no Senado, deve ser feita a leitura do relatório final de autoria do senador Renan Calheiros, e aí, depois dessa leitura, deve ocorrer um pedido de vista coletivo, um pedido para que os senadores tenham mais tempo para analisar o relatório final, e a votação deve ser feita no dia 26 de outubro. A gente já pode adiantar que o documento, nesse relatório final, tem mais de 1.000 páginas e deve pedir o indiciamento de cerca de 70 pessoas, entre ministros, deputados, empresários, além também de atribuir 11 crimes ao presidente Jair Bolsonaro, entre eles homicídio qualificado, infração de medida sanitária preventiva e também prevaricação. Então, amanhã a gente tem os trabalhos da CPI praticamente encerrados com a leitura do relatório final. Tá joia. Márcio Rocha conosco aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, bom trabalho, hein, Márcio? Abraço, tchau, tchau. Você vê que não faz muito sentido as coisas, né? Eu me lembro que não faz 10 dias há 10 dias atrás, mais ou menos, que a primeira notícia sobre o número de indiciados, que foi, inclusive, relatada aqui em entrevista à Band News, eu não me lembro se foi na Rádio Bandeirantes ou na Band News, uma entrevista de um desses senadores da cúpula da CPI, falando que seriam indiciadas 30 pessoas. Aí, 2 ou 3 dias depois, esses 30 viraram 34, depois passou para 40. Estamos falando no período em que a CPI já tinha considerado concluído o seu trabalho. De lá para cá, ouviram mais 1 ou 2 pessoas que
enfim, sem nada muito relevante a ser acrescido. Aí de 30 passou para 34, para 40, para 50, para 60, e o Márcio agora nos deu a informação de que deverão ser indiciadas cerca de 70 pessoas. 70? E tem gente que está sendo indiciado que, pelo amor de Deus, né? Isso é tudo, até parece feito sob medida para desqualificar o relatório e ajudar o Ministério Público a mandar tudo para a lata do lixo. Porque quando se acusa os 3 filhos do presidente da República só porque são filhos do presidente da República, é por isso? É só por isso? Em razão da filiação? Eu não sei como é que eles não indiciaram também a mãe do ator Paulo Gustavo, porque se recusou a participar de um evento na CPI que pretendia tirar proveito político dos mortos dos mortos por Covid. Ela até fez uma frase bastante que repercutiu muito, né? A dona Déia Leal, que é a mãe do Paulo Gustavo, e inspiradora do personagem que o celebrizou, né? No cinema, no teatro, etc. Minha mãe é uma peça. A dona Déia realmente é uma peça. Ela fez uma declaração, Danilo, dizendo mais ou menos assim: eu bater palmas para Renan Calheiros só se eu tivesse muito doida. Foi o que ela disse para recusar participar dessa coisa oportunista, né, que político não resiste, né, até de tentar transformar ou fazer aproveitamento político de mortos durante a Covid-19. Por sorte, ela não foi indiciada também, porque também tem isso, né? As pessoas foram convocadas ou foram investigadas ou transformadas em testemunha investigada só porque não atendeu a expectativa dos senadores. Aí, como forma de vingança, o cara era convocado ou era transformado em investigado e coisas dessa natureza. E agora incluídos entre esses denunciados aí no tal do relatório e tal. O relatório, no que se refere ao presidente da República, chega a ser uma piada, né? Acusar o presidente da República de genocídio contra populações indígenas é sobretudo uma mentira. Há 3 semanas atrás, eu apurei esses números. Há 3 semanas, 87% da população indígena já estava totalmente vacinada. 87%. Aliás, eu até tive cuidado de verificar e confirmar, todos os países que têm populações indígenas, nenhum país vacinou mais índios do que o Brasil. Nenhum país. Tem ali, por exemplo, o Canadá tem meia dúzia de índios, aí vacinou ali um número importante, etc. Mas o Brasil, com 400 mil índios, 87% deles já imunizados, isso de fato não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Acusar o presidente da República de tentar, de pretender, ou de querer, ou ter a intenção de matar índios, é uma brincadeira, né? Isso não é sério. Acusar o presidente de homicídio. Também, isso é o tipo da coisa que nem sequer vai ser levado em conta, né, pelo Ministério Público. É um relatório que não traduz resultado de investigação, traduz a opinião, a raiva, o ódio dos seus autores contra o presidente da República, né? A gente vê que tem esse tipo de sentimento, é o que prevaleceu nesses trabalhos. É uma pena, porque, afinal de contas, o Brasil perdeu 600 mil vidas, né, para a pandemia. Eu acho que era um momento de uma CPI sobre esse assunto, refletir sobre essa questão. O que é que de fato aconteceu, mas não com aquela coisa doentia de tentar procurar cabelo em ovo, mas fazer com que o país refletisse, né, sobre as condições em que a pandemia nos flagrou. O país estava mesmo preparado para isso? De que maneira as pessoas reagiram àquilo? Que providências deveriam ter sido tomadas e não foram, né? Ou foram tomadas tardiamente. Tem uma série de coisas a serem esclarecidas, até tecnicamente, que não foram, até porque as pessoas que poderiam fazê-lo tinham medo, né, de serem insultadas, como eram insultados qualquer testemunha, foram insultadas todas as testemunhas ou depoentes que eventualmente não confirmasse o que os senadores de oposição na CPI imaginavam.
Foi uma pena, foi um trabalho, muita gente entrou nessa onda, emissoras transmitindo ao vivo, coisas que foi isso que fez prolongar a CPI. Os caras estavam ali, não era para apurar coisa nenhuma, estavam ali para fazer discurso, gravar em vídeo para exibir nas redes sociais, também exibir na sua campanha eleitoral do ano que vem. Muita lacração, pouca informação, muita raiva, como eu disse, né? E sem nenhuma conclusão efetiva, né? Uma CPI que conseguiu construir uma história de corrupção onde não houve pagamento. É a primeira vez na história que eu ouço falar disso, né? De corrupção num contrato em razão do qual não houve o pagamento de nenhum centavo de dinheiro público. Que corrupção é essa? Sem dinheiro, né? É meio difícil de aceitar esse tipo de coisa e, sobretudo, de enquadrar isso na legislação. O futuro, a impressão que eu tenho é que o futuro dessas acusações, de boa parte delas ao menos, será a lata do lixo.